começar esse rolê para falar de medo. Ai, que medo! Cheguei! Oi, Ai, sua linda! tudo bom, Cal? Eu tô bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Deixa eu colocar aqui no Vibra, porque senão vai ficar fazendo. O Vibra não, no mute, né? Senão vai ficar fazendo os barulhinhos das Ai, mentais. menina, nem fala. É, de vez em quando eu também esqueço de fazer isso, aí fica uma bagunça, né? É. Ai, Ai, mas tá que delícia! Ai, a minha irmãzinha querida acabou de entrar, maravilhosa. Chegou no final, na última, e agora quer chegar primeiro no rolê, né, lindona? sim, senta na janela já. É, tem que. Isso, entra e senta na janela porque o tema é bom, né, Mari? Sim, exato. Ai, que delícia, maravilhosa. Muito bom estar com você de novo para falar desse tema que eu estou aí mega curiosa para te ouvir sobre o que que você anda aprendendo sobre o medo, né? Uhum. Porque esse tema, né, falar de medo quando, enfim, né, durante a gente sabe, a gente pela própria história da gente, quanto que o medo ele trava a gente em algumas coisas, né, Mário? Quanto que lidar com o medo, compreender o medo é uma jornada densa, né? Não é simples falar de medo. Mas é extremamente necessário porque é muito natural sentir medo, né? E aprender a lidar com esse medo ajuda a gente aí no, né, na nossa vida, no nosso propósito, né? A gente tem trocado muito sobre isso e quero te ouvir, né? Aí o que que você. Primeiro, porque assim, né, Mari? Vamos começar respondendo a pergunta da live, né? Você tem medo do quê, maravilhosa? Qual que é o seu medo? Nossa, tenho alguns aí que a gente está, né, trabalhando. Estamos aqui, ó, eu e meus medos. Acho que, reportando o que você disse, é importante, né? O medo, ele é um tema que não é muito fácil de lidar, mas ao mesmo tempo ele é importante, né? Então, já falando um Uhum, pouquinho sobre ele, né? Biologicamente falando, nós somos programados, né, para sobreviver. E o medo, ele é uma defesa, né? Então ele ativa a função daquela coisa de luta e de fuga, né? Só que uhum. a questão é que o nosso corpo, né? A gente ativa o medo ou de uma forma racional, que é quando realmente existe uma questão de risco, algum perigo, e também tem aqueles acionamentos irracionais quando não tem necessariamente um risco, né? Algo que seja real. E aí, mais pra frente, Porque a gente fala de alguns exemplos para ir contextualizando a galera, que eu acho que é mais fácil para entender. sim, porque na verdade assim, né? O primeiro passo para a gente poder entender e ampliar a visão sobre o medo é entender assim que ele é uma emoção natural de se sentir, porque vem justamente desse instinto de defesa. E todas as Uhum. vezes que eu sinto uma ameaça real ou imaginária, né? Eu vou sentir o medo. Então, assim, o Exato. primeiro passo é ter essa consciência. É natural eu sentir medo. Agora, a gente precisa conversar um pouquinho com esse medo para que a gente comece a lidar com ele, principalmente quando são os imaginários, né? Exatamente. Principalmente quando são os imaginários. Exato, esse é o que pega, né? Que é o que trava, que é o que deixa a gente num looping de ações que acaba sendo combustível para algumas coisas, né? Então, entrando um pouquinho no viés daquilo que eu gosto de estudar, que está relacionado à energia, à vibração, né? A frequência do medo é uma frequência que é muito baixa. E ele não Uhum. tem ressonância, ele não traz equilíbrio para o corpo quando a gente sente medo, até porque ativa todas aquelas sensações que a gente falou, né?
de sobrevivência. Então, quando a gente fica nessa vibração do medo, a gente abre espaço para manipulação, a gente perde um pouco do nosso poder pessoal. No entanto, que se a gente for olhar esses movimentos de massa de manobra, então, por exemplo, quanto mais você assiste notícia ruim, mais você quer assistir, porque aquilo, né, você fica vibrando ali, você fica atraindo aquilo, então você acaba ficando nesse looping do medo, né? E a gente tem que tomar esse cuidado do medo não ser o nosso combustível diário. Então, no sentido de, eu vou ficar nesse relacionamento porque eu não sei se eu vou achar algo melhor. Eu vou ficar nesse emprego porque eu tenho medo, não sei se eu vou achar algo melhor. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência, como você disse, e a gente olhar, porque às vezes a gente está criando um medo e porque a gente acha que, sei lá, vai gerar segurança ou tem uma garantia. E aí a gente acaba vendo a vida passar e você vibrando naquele medo. E você não consegue sair desse looping, né? Sim. E aí, Mari, para compartilhar um pouquinho, assim, o que eu já estudei e o que eu tenho, né, percebido, seja no meu próprio processo de desenvolvimento, seja das pessoas aí que ao longo do meu trabalho eu tenho acompanhado, que o medo, você vai alimentando. Então, assim, o medo é uma emoção primária. Então, assim, é natural eu sentir o medo. O que começa a acontecer a partir de alimentar esse medo, que é o que você está falando, eu vou entrando em algumas emoções secundárias, em alguns sentimentos. Então, aí eu começo a me sentir insegura, eu começo a me sentir envergonhada, eu começo a ficar travada. E aí é uma outra coisa interessante para poder olhar, porque o medo, ele também dá uma sensação corporal de travado, né? Então, assim, o medo, você se encolhe. Então, a sensação do medo... Então, se você está numa situação e o seu movimento é de contração, se o seu corpo já está fazendo aí, lindona, já se liga no rolê, você está com medo. Você tá com medo, entendeu? Não tem, assim, não adianta. E aí, assim, o que eu noto, né, assim, para poder compartilhar o medo, né, eu tinha, na verdade, porque depois eu fui trabalhando isso, mas quando eu era criança, eu tinha muito medo de morrer. Assim, eu era apavorada com essa história de morrer, é sério. E criança, né? A pessoa era uma criança e já sentia medo de morrer. E aí, assim, e isso, assim, eu tinha pesadelos, era um negócio tenso, assim, pra mim. E depois eu fui crescendo e esse medo, né, esbarrando em mim. E aí depois, assim, enfim, isso ficou meio que perdido, assim, na minha história. Em um momento, eu resgatando o meu processo e lidando com alguns medos, né, alguns medos irracionais, né, digamos que não tinha nenhuma razão. O que que eu fui conectar? Quando é que começou o meu medo da morte? Quando a minha avó paterna faleceu. Então, assim, quando a minha avó paterna faleceu, que ela morreu, aí eu fiquei com medo de morrer. Porque eu tive aquela experiência. Eu não quero que a minha vida acabe, porque a vida da minha avó acabou. E aí depois eu fui entendendo que, assim, o meu medo não era de morrer, era de viver e não fazer as coisas que eu queria fazer, entendeu? Então aí isso depois começou a me impulsionar. Peraí, se eu tô viva, eu vou fazer tudo o que eu quero, porque um dia eu vou morrer. Eu quero viver, entendeu? Então, assim, é tão interessante, porque quando você se dispõe a conversar com esse medo e a entender de onde esse medo vem, você começa a descobrir coisas interessantes sobre você mesma, né? Isso vai refletindo nas escolhas que você faz hoje. É muito bacana isso. Sim, eu também já tive medo de morrer, mas assim, eu percebia que era uma coisa que não sei se fazia muito sentido, mas sabe aquela coisa automática? Quando, que comida que você gosta? Que cor que você gosta? Você tem medo do quê? De morrer. Sabe quando saía aquela coisa, você cria uma crença na sua cabeça, tenho medo de morrer. Mas isso eu ressignifiquei. Para mim, a morte agora tem uma outra pegada. Mas acho que um medo muito forte e que pegou muito forte pra mim, principalmente na quarentena, foi a questão de ficar sozinha, né? Então, assim, desde pequena eu
minha casa sempre lotada, meus irmãos, sempre tive irmãos, pai, mãe, então assim, não ficava sozinha em casa. E aí, morando aqui onde eu moro, também raríssimos os momentos de ficar em casa. E quando veio essa questão da quarentena, eu tô aqui trabalhando sozinha, de segunda a sexta, tô em casa, tô eu comigo mesma, né? E eu comecei a olhar para isso, falar, cara, né? Eu preciso aprender a lidar comigo, porque será que é não estar com o outro ou não saber lidar comigo, né? O sozinha, é porque eu não tô acompanhada, porque eu não sei conviver comigo mesma. E esse Exato. medo eu sempre tive. E a quarentena ela me ajudou muito a começar a gostar da minha própria companhia, né? De saber aproveitar os momentos comigo mesma, né? De ter meus momentos de autocuidado, né? De praticar o amor próprio. Então, assim, essa quarentena vem me transformando dia a dia e esse medo ainda tenho, né, em alguns pontos, porque aí linka com o meu outro medo que você conhece, que é o de inseto. Ai, gente, essa maravilhosa tem medo de inseto. Tem, e assim, Vamos rir desse medo. detalhe, eu moro no meio da casa deles, né? Então, assim, é para encarar o medo dia a dia, todos os dias estou ali frente a frente. Mas gente, Uhum. assim, desde pequena eu tinha medo de inseto, de ver as coisas na parede, de achar que tinha aranha para tudo quanto é lado. Minha mãe, minha madrinha, vixe, sofreram muito comigo em relação a isso. E nunca foi uma coisa que eu parei para olhar. E aí, quando surgiu a oportunidade de a gente vir morar aqui onde eu moro, que é no meio do mato, que eu estou na casa deles, que assim, aparece aranha desse tamanho, já apareceu Na cobra. verdade, minha maravilhosa, você é muito corajosa, porque ter medo de inseto e ir morar num lugar no interior, aonde é no meio do mato, e onde tem muito inseto, porque aí tem uma outra coisa interessante, né? A gente precisa aprender a agir e a lidar, apesar de sentir medo. E foi exatamente o que você fez, né? Morro de medo de inseto, mas vou lá morar no meio da casa deles para ver qual é que é isso daqui. Exatamente. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu tô aqui mesmo, seja o que Deus quiser. Mas, e aí eu tive que aprender, né, Cláudia? Então, assim, agora eu tenho categorias de medos de insetos. Já tem aqueles que eu sei conviver, são categorizados agora, entendeu? Tem aqueles que eu já sei lidar, tudo bem. Agora, aqueles que A voam, turminha A, a turminha B. isso. Você está beleza, galera. Fica de boa. Vocês, esses aqui, não, calma aí que ainda não dá. É que assim, eu tenho muita aflição de barulho. Então, tipo assim, besouro, ó, me arrepia inteira. Esses bichos que voam, que eu acho que de repente ele vai vir pra cima de mim. Por isso está relacionado ao sozinha, de meu Deus, quem vai me salvar? Socorro, né? Tem muito. Ô Mari, a minha irmã colocou aqui que ela tinha medo de galinha. E tinha mesmo, ela ficava desesperada por causa de galinha, gente. E a gente ia passar férias todo ano na casa da minha avó, que morava num sítio que tinha um monte de galinha. Pensa bem. Oh, meu Deus, sofrimento, coitada. Não, de galinha eu nunca tive medo. Galo dá uma assustada, né? Aqueles galos que correm atrás de você. Galinha, não. Diferente seu medo, viu? Mas, então, Ai, ô Mari, acho que seria legal. O pessoal que está vendo a gente, coloca aí pra gente que vocês têm medo de quê? Compartilhe os seus medos. Vocês acham que é só a gente que vai ficar aqui contando os medos? Pode todo mundo colocar aí. Você tem medo de quê? Bonitão, bonitona, coloca aí. meu primo entrou. Ju, bota aí, você tem medo de quê? O Ju sabe que eu tenho medo de insetos. A mãe dele tem casa no meio do mato também, ó, que eu já sofri, já de sair correndo por causa desses bichos. Não, e a minha irmã tá colocando aqui, ó. E eu ficava olhando todo mundo brincar pela janela. É isso mesmo. Tipo, ela tinha muito medo, a gente ia pro quintal. Minha avó morava num sítio, todo mundo, a molecada, eu com os meus primos, acho que tem até uma prima minha aqui, e a gente brincando e a minha irmã dentro de casa, apavorada. Tadinha, por causa da galinha. Oh, meu Por Deus. causa da galinha, por causa da Então, galinha. eu também Mas com bora isso. lá. E você então categorizou os bichos. Então foi isso que você fez. Isso. E eu criei algumas regrinhas também, aquelas. Então, por exemplo, os que entram dentro de casa, se eu avalio que tem um perigo, mata, tá autorizado para morrer. Eu peço desculpa, mas morreu. Se eu tô do lado de fora, aí eu deixo, porque eu falo, né, tá aí, então tá
Aí eu tô aqui, então tá tudo bem. Mas eu criei essa regrinha. Se tá dentro de casa e eu sentir que sou algum perigo, eu mato. Peço desculpa, fico triste, mas eu mato. Teve um dia que o cara matou uma aranha desse tamanho, que tava aqui na janela. E aí eu Matou o quê? Não tava entendi. Cortou, não te ouvi. uma aranha desse tamanho. Ele matou. Ah, Ela uma tava aranha. É, e eu tava trabalhando do lado da janela. E eu ficava vendo, tipo, a marca dela. E eu fiquei chateada o dia inteiro que eu olhava a marca da morte da aranha. E eu falava, gente, eu matei a pobre da aranha. Porque eu comecei a sentir um pouco de dó de algumas situações. Então, assim, teve esses dias eu salvei uma libélula. Olha a evolução do medo. Porque aqui em casa tem redinha, né, nas janelas, justamente para o máximo possível de evitar que esses insetos entrem. E ela entrou, acho que pela porta da cozinha, foi pro quarto, e eu lá estudando, né, acho que estava com a aula da pós, não sei, e eu comecei a ouvir um barulho. Pra mim, barulho que me dá tchutchu. E quando eu olhei, tinha a libélula lá tentando sair na rede. E aí eu comecei a associar a libélula a uma coisa boa, sabe? Tipo, tentei ressignificar a existência da libélula. Fui lá, tentei reunir, tirar a coragem, sabe lá de onde? Fui, catei a vassoura de uma forma que ela se enganchasse nos negócios da vassoura. Fui andando até a porta e joguei a vassoura longe. E aí eu libertei a libélula. Então, assim, eu tô aqui, ó, com medo, mas tô me arriscando, sabe? Então. E assim, Mari, a gente. Eu gosto da sua história com esse medo, e assim, não que eu goste de você sentir medo, tá? Não é isso. Mas porque o mecanismo que você criou para lidar com esse medo é muito interessante, né? Então, assim, tem o medo, mas estou indo morar numa casa no interior, num lugar mais afastado, onde bicho e inseto vão entrar na minha casa, né? Coloquei a rede lá, já estabeleci um critério, tais bichos, se entrarem aqui em casa, eu vou matar e não vou nada, esses aqui não vai matar. Então, assim, é uma brincadeira tudo isso, mas é um passo a passo interessante, né? Porque tudo bem, você conseguiu tangibilizar ali, nem vamos entrar no mérito aqui de onde vem esse medo e tudo mais, mas assim, na verdade é esse caminho que a gente precisa percorrer. Então, assim, olha, eu tenho medo, sei lá, eu tenho medo de morrer. Tá, mas assim, o inseto não vai te matar, né? A não ser que ele seja venenoso, né? De morrer se tiver te picar. Mas assim, tenho medo de morrer. Por que eu tenho medo de morrer? Qual que é a lógica disso? E aí, quando eu começo a entender que não tem lógica, eu começo a fazer algumas escolhas coerentes, né? Eu não fico refém do medo, que foi alguma coisa que você falou em relação à manipulação do medo. Porque assim, quando é que o medo não é uma coisa que dá para brincar? Quando a gente começa a ficar refém desse medo e paralisar e se encolher, né? E não toma ação e vou ficando, né? Síndrome do pânico, sei lá, o que mais pode rolar porque a gente não aprende a lidar com medo, ou mesmo não toma uma decisão, né? Às vezes está num relacionamento que não é legal e aí por medo de não sei o quê, se mantém naquela relação. Tá num trabalho que não tá feliz, mas tem medo e aí fica naquela situação infeliz porque tem medo de mudar e nem faz um plano para mudar. O medo tá tanto dominando a pessoa que ela não consegue definir um plano de mudança, né? Porque quando você começa a pensar em algumas coisas, lidar com o medo é justamente encontrar formas de percorrer o caminho apesar do medo. O medo não vai sumir de uma hora para outra, né? Que é o que a gente está compartilhando, e você está compartilhando aqui com a história dos bichos. Então, assim, essa história eu acho que é uma história que dá pra gente falar de uma coisa concreta, né? Que nem sempre o medo é uma coisa concreta assim, mas pra gente ir fazendo essas analogias com o medo que a gente sente em outras situações também, né? E aí queria te ouvir um pouco mais, Mari, nessa questão da manipulação do medo, porque eu acho que é um tema bacana para falar.
Uhum, sim. Dentro do viés que eu estou estudando, tá muito nessa frente da frequência, né? Da vibração do medo e do quanto isso desce a sua energia, desce a sua vibração, você perde um pouco de poder pessoal, porque a partir do momento que você está sendo manipulado, você está entregando o seu livre-arbítrio para um outro decidir por você. Então, isso está muito relacionado a massas de manobra. Eu não sei se você chegou a assistir o documentário que tem bastante gente falando que saiu na Netflix, do quanto as redes sociais, do quanto você está ali Não conectado. assisti ainda. Assiste que é legal. Assim, é sugestivo no sentido de a Netflix também é uma plataforma de streaming, também tem manipulação envolvida, mas eles estão julgando as redes sociais, eles estão expondo as redes sociais. E lá mostra, né, Uhum. o quanto de coisa que acontece por trás dessas redes, porque estamos sendo manipulados o tempo inteiro. Então, tá o tempo inteiro ali uma mensagem para você comprar alguma coisa, ou um avisinho para você estar conectado. Quantas vezes no vídeo ali seu celular no dia e você não para olhar? Então, isso tem um link muito forte com essa questão de você descer a sua energia, de você descer a sua vibração, você ficar muito no medo e, consequentemente, você virar massa de manobra para algumas frentes, né? Então, por isso que é importante a gente observar esses medos, né? A gente olhar para eles, de que forma, como você disse, estou sendo refém dele, estou conseguindo trabalhar esse medo, tá fazendo sentido para mim ou não tá? Né? Ele está me limitando, é um medo que existe, é um medo que não existe, é real, é ilusório, enfim. Então, tem muito relacionado a isso. E tem um medo que eu queria compartilhar aqui com vocês também, que eu até falei, que tipo de medo que eu posso compartilhar? E eu coloquei ele como medo de me abrir para infinitas possibilidades. Acho que você conhece, você sabe, a gente já trabalhou junto por um tempo, o quanto que aquele perfil que eu tenho, né, de querer planejar tudo e querer que tudo saia do jeito que eu, né, organizei, tal, né, de viajar já com cronograma de todos os dias, aquela coisa de controle, né? E eu me vi muito nessa questão de por que eu não me abro para as experiências, para viver o que está chegando, o que eu preciso viver, por que eu tenho que planejar tudo? E aí que a gente vai percebendo, né? Eu fui percebendo que é aquele medo de, ai, mas será que as pessoas vão falar, né? Será que vão aceitar? Igual, por exemplo, eu estou me jogando nessa coisa de universo, energia, vibração, essas vibes mais alternativas, mas como que as pessoas vão enxergar isso? Ah, a Mariana virou bicho grilo, virou bruxa, né? Enfim, esse monte de rótulos que as pessoas gostam de colocar, mas, cara, aquilo tá fazendo sentido para mim. Eu vou deixar o medo do que o outro vai achar me impedir de, puxa, agora que eu tenho uma oportunidade de olhar para um universo totalmente diferente, sair ali da minha caixinha, do meu controle, do meu planejamento, para ter contato com tudo isso, porque eu tô com medo do que vão falar, do que vão achar. E isso é um medo muito comum, né, Cláudia? Não sei se você já passou por isso, Sim. né? Não, total. Não, total. Pelo meu próprio processo e daquilo, por isso que, inclusive, né, quando eu estava pensando no trabalho de mentoria e fiquei testando algumas coisas e tal, e no final eu coloquei a mentoria Mulher de Fases, né? Porque nós somos fases. E à medida que a gente vai ampliando consciência sobre quem é a gente vai mudando. E à medida que eu mudo, eu começo a me expressar de uma forma diferente. E aí o que acontece? Quando eu estava numa fase anterior, as pessoas me reconheciam por aquilo que eu era. E agora eu estou mudando. Como é que as pessoas vão lidar com essa pessoa que eu vou começar a me expressar agora? Será que elas vão me aceitar, vão me julgar, vão me rejeitar? Como é que vai ser isso? E isso também reflete até uma própria conversa interna, muitas vezes. Porque às vezes a gente também está organizando dentro da gente essas facetas que a gente tem, né? Principalmente nessas viradas de fases, onde a gente vai ampliando consciência sobre algumas coisas e vai começando a se organizar. Então, assim, isso é muito natural. Eu, como sou uma pessoa que na minha trajetória, na minha história de vida, eu sempre mudei muito, né? Eu tenho isso muito forte.
eu sempre tive muito medo. E agora? Nossa, e agora eu vou fazer isso? Como é que vai ser? Como é que vai ser para os meus amigos? Como é que vai ser para minha família? Como é que vai ser para os meus filhos? Então, assim, a gente fica com esse medo. E aí a gente começa com essa conversa interna, porque aí a gente precisa encontrar o sentido para a gente mesma, né, Mari? Porque quando você começa a fazer esse movimento e você começa a se sentir bem com você mesma e isso faz sentido para você, aí você começa a falar, gente, vocês vão ter que lidar com essa nova pessoa, porque agora eu sou essa daqui. Né? E aí as pessoas que também fazem sentido, porque aí você poderia até tô curiosa, acho que seria legal você falar um pouco sobre essa questão de energia, de vibração que você falou, Mari, dar um contexto um pouco mais geral, porque para mim também tem relação com isso. Começa a ficar na minha vida aquelas pessoas que estão na mesma frequência que eu. E as pessoas que não estão na mesma frequência que eu, elas vão embora, elas vão encontrar outros caminhos. E esse movimento de mudança, ele dá medo, não tenha dúvida. Sim, até porque, né? Assim como algumas pessoas vão, outras chegam, né? Justamente por essa ressonância. Então, algumas vão porque já não tem mais, né? Não bate mais ali a energia e outras chegam. Então, isso é novo. A gente também tem medo de novo, né? Exatamente. E puxando uma outra coisa, a gente também tem medo, né? A gente está acostumado a falar dos medos da rejeição, do julgamento, né? Medo de morrer, medo de... Enfim, mas também tem o medo de ser feliz, de dar tudo certo, porque aquilo é desconhecido, né? A gente aqui, minha filha, a humanidade, né? Quando a gente olha para o ser humano, é um ser humano que é batalha, é suar, é sofrimento diário. Então, quando você pensa de você estar alinhado, estar feliz, estar com seu propósito, isso também dá medo, porque é um caminho desconhecido, né? Que você você não nasceu ouvindo falando que a vida é fácil, que tudo vai dar certo, que vai ficar tudo bem. Exatamente. Né? E aí tem uma outra coisa, né? Trazendo essa outra perspectiva que você está colocando, que assim é fantástica. A gente vem de uma cultura da escassez, da falta, né? Então, se sempre falta, como é que vai ser agora não faltar para mim? Como é que vai ser? Né? Então, quando a gente vai ampliando consciência para isso, entendendo que a gente merece e pode ter abundância, isso dá medo, né? Porque assim, se algumas pessoas não têm, e quando eu tiver, como é que vai ser isso? Sim. Né? Então é uma perspectiva interessante, porque eu, por exemplo, muitas vezes, e é um medo que eu trabalho, porque assim, eu já identifiquei esse medo. Eu tenho medo do sucesso. Isso é um medo que eu já identifiquei. É uma coisa que eu estou trabalhando, mas eu tenho medo. Sim. Né? E aí você vai... E você vibrar no medo, você atrai mais medo. Então, assim, ó, foca, tira isso daí, porque você quer sucesso, né? Joga ele pra lá, porque não? O ser humano, ele não nasceu pra viver no sofrimento, na escassez, Isso está muito relacionado com aquilo que a gente já falou 2 vezes em relação à manipulação, né? Porque muita gente com muito, quer dizer, pouca gente com muito e muita gente com nada, né? Então foi implantado na sua cabeça que você precisa ralar muito, né? Que você precisa trabalhar, que você precisa garantir sua aposentadoria. Então você fica ali sofrendo a vida inteira por uma aposentadoria, sei lá, daqui quantos anos. Você nem sabe se você vai chegar na sua aposentadoria e você tá lá ralando o coco, né, pra chegar no momento que você vai chegar, olhar lá e falar, putz, grilo, eu fiquei todos esses anos para chegar aqui, agora não tem sentido tudo aquilo que eu vivi, né? Exatamente. Então, e quando a gente para, né, acho que eu e você, a gente está muito nessa frequência, estamos vibrando muito na mesma frequência, então pra gente tá fazendo sentido essa coisa de olhar, né, poxa, vamos aproveitar o nosso momento, né? Vamos entender as nossas fases. Somos mulheres, somos cíclicas,
né? Vamos entender quando que eu estou mais produtiva, quando que eu preciso olhar para dentro e me recolher, quando que eu preciso, né, pôr para fora, enfim. Então, muitas coisas começam a fazer mais sentido, com mais facilidade, porque a gente está, né, começando a vibrar numa outra pegada. Então, eu já estou entendendo, né? Exato. Quando que eu preciso ficar mais calma, quando que eu preciso ficar mais tranquila. Eu observo muito quando eu me irrito, eu falo, nossa, eu começo a observar a atitude que eu tive. O que que gerou? Por que que eu fiquei irritada com tal coisa? A gente começa a nos observar com outro olhar. Então, isso, assim, é muito legal. Já tive uma galera que se afastou, falando de novo de vibração de energia, uma galera que está chegando e assim, gente, isso é transformador, né, Cláudia? Quando a gente para ter É. consciência sobre essas coisas, né? Então, em que momento o medo te bloqueia, em que momento você está com medo de dar tudo certo, né? E ter a ciência que quanto mais você vibra no medo, mais medo você atrai. Então, isso Uhum. é algo que a gente precisa se observar o tempo inteiro, né? Sim, sim. E por isso que eu, né, volto a dizer, o primeiro passo é você realmente se conhecer, identificar e reconhecer, assim, esse medo, por que que eu sinto esse medo, ressignificar isso, para que você realmente não fique nessa vibração. Porque quando você fala assim, eu não, não vamos ficar na vibração do medo porque você atrai medo. Racionalmente, legal, né? Mas emocionalmente não é tão simples assim. E aí a gente precisa ter essa conversa de entender de onde vem esse medo para eu poder ressignificar e realmente sair dessa vibração, porque não é um botãozinho, né, Mari? Vou apertar o botãozinho para não sentir medo. Não é assim, né? Então é importante isso. E muitas vezes também porque a gente, né, e aí falando um pouco mais do universo feminino, desse poder feminino, dessa energia feminina, a gente vem, e não só a gente, né, mas os homens e todo mundo, também vem carregando várias coisas que vem de geração, que alguns falam aí da ancestralidade, enfim, não importa o tema que você está dando, mas tem coisas que estão vindo com a gente já tem muito tempo. Não vai ser Uhum. assim, a gente não vai transformar isso de um dia para o outro, mas essa construção, ela se faz necessária. E eu, particularmente, quero fazer parte dessa construção, de transformar essa consciência humana para que a gente tenha mais abundância, para que a gente floresça mais, né? Porque isso é um tema que sempre me inquietou. Caramba, a gente nasceu para sofrer, nasceu para ficar sentindo medo, para ficar travada? A gente não nasceu para isso, a gente nasceu para ser feliz, para abundância, para alegria, para estar expandindo aquilo que a gente tem de melhor. E isso assusta, né? Você brincou, tem gente que está falando, a Mari virou bruxa. Porque quando a gente vai falar desses assuntos, né, que hoje tem ciência, tem estudo comprovando tudo isso, as pessoas ficam assustadas, porque não é um tema comum, porque a gente está vibrando numa outra, a maioria das pessoas está vibrando numa outra frequência, e não nessa frequência da abundância, do poder pessoal, do você expandir o que você tem de melhor, né? Que eu sempre falo, esses dias até fiz um artigo, né? Uma das coisas que sempre me incomodou foi a gente falar assim, porque a gente tem que mapear as pessoas para encontrar os gaps dela, para desenvolver os gaps dela. Ué, como assim, gente? Não é mais fácil a gente mapear as pessoas para ela ter certeza de quais são os talentos dela e ela potencializar esse negócio? Não é mais legal? Sim. Mas a gente quer ir no sofrido, né? A gente quer ir naquilo que tá lá na dor, naquilo que, né? Enfim, mas isso que você falou faz bastante sentido, né? E para mim teve essa sacada de, gente, como assim? Eu demorei 28 anos para ter essa outra visão, né? De sair desse looping, porque tem uma coisa que eu já compartilhei, acho que eu já compartilhei com você, tudo que eu falo, é uma inquietação minha de, gente, não é possível que a vida é só acordar, trabalhar, comer, dormir. Ô, maravilhosa, você levou quantos anos para perceber isso? 28. Eu levei 35, você tá ótima. Tô no lucro ainda, né?
Você tá ótima, você tá ótima. Eu E até tem gente que nem despertou ainda, hein? e a gente nem sabe se vai despertar nessa vida, né? Porque às vezes está tão separado, né, da essência, daquilo né, a fonte do negócio ali, que às vezes não é nessa vida que vai despertar. Mas eu falando, né, disso, eu estava até brincando com uma amiga hoje, que a gente estava organizando uma ação lá no trabalho. Falei, ai, se eu pudesse, eu faria uma ação tão diferente que ia todo mundo sair daqui querendo fazer um retiro espiritual. Mas tudo bem, calma, vamos com calma, um dia a gente chega lá. Lindona, você fala retiro, as pessoas já ficam assim, como assim retiro? As pessoas já ficam assustadas, entendeu? Pô, esse povo aí virou tudo bruxa, tá tudo esquisito aí, tá, esse rolê tá estranho, né? E isso está relacionado às crenças, aquilo que você falou, que vem lá da ancestralidade, né? Esses dias eu parei para conversar com a minha mãe e perguntar algumas coisas dos meus avós, de tipo assim, gente, eu nem sei o que meu avô fazia, qual que era. E ela começou a me contar várias histórias que quando você para pensar, você vê alguns comportamentos, o porquê que a pessoa tem esse tipo de comportamento de crença que tá lá atrás do vô, do bisavô, de gente que você nem conheceu, mas que teve um impacto na vida da sua mãe ou do seu pai, que causou um impacto na sua vida, e que se você não vai para esse lado de olhar, né, de fora, de se observar, você fica nesse looping, você fica vivendo essas crenças da sua família, e isso de retiro, porque a pessoa já acha que vai lá bater tambor e fazer coisa. Não, tem coisa de tambor que eu acho o máximo. Um dia eu quero um tambor maravilhoso, super conectado. Eu também adoro! Eu quero aprender a tocar pandeiro, vou fazer pandeiro lá. Entendeu? É porque crença, né? Teve uma vez que eu postei lá no Madia falando de como tem gente que tem preconceito com incenso, né? Porque, nossa, porque isso é coisa de não sei que lá, de não sei das quantas. Mas química, perfume, que tem um monte de substâncias que. Isso é ruim, mas um negócio que é uma lasca da árvore, que vem lá do Peru, que tem um cheiro de natureza, não. Isso faz mal. Isso faz mal. O perfume da química é ótimo, mas isso faz mal. Então, assim, e não é nosso papel, né, Cláudia, ficar tentando mudar as pessoas ou expandir a consciência das pessoas. Quem quiser trocar comigo, eu tô super aberta. Quem quiser trocar com você, você tá super aberta, mas não é nosso papel. Nosso papel é estar aqui, né, disponível, é sendo inspiração, é mostrando para as pessoas o quanto que a gente é domesticado a ter tantas crenças. Essas crenças geram medos que nos travam e fazem esse looping de acordar, trabalhar, comer e dormir, porque eu acho que a minha vida é ter segurança, é ter estabilidade, é ter garantia de alguma coisa. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, o amanhã não existe, só existe o hoje, só existe agora, só existe esse momento aqui. Então, isso aqui é papo pra gente ficar horas, né, Cláudia? Ai, eu adoro, eu amo. E Mari, e assim, né, indo. Ai, tanta coisa fervilhando aqui na minha cabeça agora que eu quero falar. Vamos ver que fala primeiro. Mas assim, disso que você está trazendo, o que eu gosto bastante, né, e compartilhando visão, o que a gente está enxergando. O primeiro, porque assim, desde que eu decidi e eu escolhi, né, fazer o que eu estou fazendo em 2020, fazer mentoria para mulheres, né, expressar o meu propósito, assim como você está fazendo com o seu, lidar com os meus medos para fazer isso, né? Como é que vai ser isso? Se eu estava construindo uma outra história e agora de repente é outra coisa que faz sentido para mim e desconstruindo uma série de coisas. Primeiro que assim, a expansão ela é importante para mim, Claudiane, em primeiro lugar, né? E a partir daquilo que eu vou expandindo e eu vou entendendo que, poxa, olha, existe um caminho de uma vida mais positiva, de um caminho mais fluido, de um caminho mais leve. Poxa, olha, eu experimentei isso. O meu convite, quando eu tô aí com o meu trabalho para mulheres, é que outras mulheres ampliem, sabe? Sai desse lugar de que você não pode, sai desse lugar da síndrome da impostora, que é um lugar que eu fico
e volto e saio, porque nós somos fases e cada hora a gente pensa, né, sente de uma forma, mas a gente vai expandindo a gente mesma. E para quem fizer sentido, embarca, né? Vamos ampliar, vamos trocar. E para quem não faz sentido, segue seu rolê, tá tudo certo. Né? Não tem certo e não tem errado, mas tem aquilo que faz sentido para cada uma de nós naquele momento, com a consciência que a gente tem para nossa vida e o que faz bem para mim. Então, eu acho que é um caminho de expansão, de entender os nossos medos, e não significa que eu não os tenha, que você não os tem, né? Você estava aí falando dos bichos aí, do seu plano estratégico para lidar com os bichos. E é isso, né? É como é que eu uso o que eu sei, a consciência que eu tenho para lidar com as minhas fragilidades e falar, aí, peraí, isso aqui é algo que eu tenho que olhar, mas isso não vai me paralisar, porque paralisado eu não quero ficar. Então, a gente precisa saber do que a gente tem medo, né? Eu entendo, a gente tem que sair dessa vibração, com certeza a gente tem que sair dessa vibração, mas eu acredito que a gente só saia dessa vibração quando eu entendo o que me causa medo e ressignifico isso. Se eu não percorrer esse caminho, a vibração vai ficar no medo. Assim, não sei se não sei se faz sentido aí para ti, mas para mim não tem um botãozinho. Eu não vou, o medo vai embora, não vou, assim. Ai, queria que fosse um botãozinho, mas acho que sair dessa frequência é uma jornada interessante, digamos assim. Sim, eu acho que essa questão de você se familiarizar com o medo, né? De você entender e saber que ele existe, né? Começar a observar. Tem um ponto importante que a gente não falou aqui, que é você saber que você é vulnerável, né? Que aceitar que, né? Você até já fez vários posts sobre a coragem de ser imperfeito, né? Do livro da Brené. E tem essa coisa de você aceitar que você é vulnerável, né? Que tem coisas que são ilusórias, que tem coisas que vão te bloquear, né? Então você não tem que ficar naquela posição de eu sou forte o tempo inteiro e você ficar mascarando alguma coisa que está acontecendo ali contigo. Então tem muitas coisas, né, de você se familiarizar, vamos ficar amigo, né, medo? É um pouco do que eu fiz, né? Com a questão dos insetos. Vem comigo! Vem no rolê, já que você não me abandona, vem comigo, né? Exato, entendeu? Então, assim, uma categoria de insetos eu já não tenho medo. Tem uma que ainda estou tentando ressignificar. Hoje, para você ter noção, eu fui fazer uma reunião lá fora e tem um puta de um bicho preto que ele faz um barulhão. Eu não sei que bicho que é, que não é um besouro, mas ele é bem grande. E aí, olha isso, eu comecei a observar o que ele estava fazendo. Ele tem um ninho em cima do buraco do telhado e ele sai para buscar comida. Olha que fofinho! Tipo, o barulho dele, ele passa assim, o inteiro, ele encolhe o besouro é fofinho! Só que ali, eu fico imaginando, deve ter um filhotinho, deve ter alguma coisa ali, porque ele vai, ele sai, e ele volta sempre com um pedacinho de flor, eu não sei o que é que ele pega, ele vai lá, deixa lá, ele sai de novo. Eu comecei, sabe, é isso, é ressignificar, tipo, poxa, ele tem um papel ali no ciclo da vida, como que eu vou aceitar isso? Como que eu vou aprender a viver com ele aqui? Então, assim, até os bichos que voam, que faz barulho, eu tô tentando. Morro de medo, me arrepio, me encolho, mas tô ali tentando. Ô, maravilhosa, eu já ouvi o dance com os seus medos, converse com os seus medos. Sugiro que você escreva sobre morando com os seus medos, entendeu? Boa. Mais uma categoria. Sim, gente. Ô Mari, a gente começou a falar de um monte de coisa aqui e eu queria que você falasse um pouco mais para ampliar, porque você falou, eu ainda não ficou claro para mim, tá? Essa questão das vibrações, porque você falou da energia, da vibração, e você falou muito da questão da vibração do medo, mas me pareceu existir uma escala, entendeu? Na hora que você falou. E aí fiquei curiosa.
Você poderia compartilhar isso? Sim, tem. Existe uma escala, até se vocês, depois eu compartilho com você no detalhe, eu fiz até alguns posts no Magia, que é a escala Hawkins, que é do David Hawkins, e foi feito estudos classificando as vibrações. Então, para você ter ideia, a vibração mais baixa que tem é a da vergonha. Né? E era uma coisa que eu falei, gente, mas como assim? Porque você acha que é a raiva, né? Aquela coisa do o próprio medo e tal. Mas não, é a vergonha. A vergonha é a vibração mais baixa, porque quando você se sente, né, envergonhado, você se fecha para as oportunidades, você não consegue mostrar quem você é, você não consegue interagir em algumas ações. Quando alguém te envergonha, você guarda aquilo para você, né? Diferente da raiva que você extravasa e tal, né? Você consegue colocar para fora, a vergonha não, aquilo vai acumulando, aquilo vai ficando. Então, na verdade, assim, o processo mais tóxico é justamente esse que te provoca um encolhimento, né? A contração mesmo. Você se sente diminuído, porque aí você se encolhe. Tipo, é um movimento corporal mesmo, né? Uhum. A raiva você explode, né? Vai pra fora. Exato, você põe, aquilo vai. A vergonha você vai só internalizando, aquilo vai, né? Você só vai guardando, porque você não consegue se expressar, você não consegue se posicionar, você não consegue falar, você não consegue participar. Então, essa é a vibração mais baixa. E quando a gente fala da mais alta, é a iluminação, que aí, assim, é algo que tá fora ainda das nossas mãos, digamos assim, né? Então, só os grandes mestres que já passaram por aqui, então Buda, Jesus Cristo, que conseguiram atingir essa iluminação, que aí é um processo muito evolutivo da humanidade, né? Então, lá junto com a vibração tem o amor incondicional, que é você amar qualquer coisa e todo mundo incondicionalmente. Não é só você amar o seu filho ou amar o seu marido, é eu amar você, eu amar o meu vizinho, amar todo mundo que eu nem conheço, né? Então, existe essa escala. E aí tem da neutralidade para cima, são vibrações que você consegue ir levando, que o ser humano consegue chegar nessa vibração, mas para isso precisa ter muita prática, precisa ter muito entendimento de você, do outro. Então, por exemplo, você sair da posição de julgar, você sair da posição de se vitimizar, você sair da posição de que isso é culpa do outro, por isso que eu estou assim, né? De você reclamar o tempo inteiro, ou de você... Então, assim, é um processo que a gente está muito habituado. Por exemplo, a gente está acostumado a reclamar do tempo. Tá calor? Nossa, tá muito calor, né? Tá chovendo, ai que saco, tá chovendo. Tá frio, nossa, como tá frio. A gente fica vibrando nisso e a gente nem percebe que isso às vezes é assunto para você puxar conversa. Nossa, o tempo tá feio hoje, né? Assim, isso tem muita relação, Mário. Eu tô fazendo uma formação e eu tô estudando uma teoria que fala da dinâmica da espiral e fala dos níveis de consciência humana, né? Que está relacionado com o próprio desenvolvimento aí, né, da sociedade, enfim, até por alguns momentos históricos e tudo mais. E aí são 9 níveis, e aí tem o nível 9, que assim, aí é realmente um lugar onde a pessoa ela já consegue, a visão do coletivo é muito maior, do servir, né, do ser você, sem medo, sem nenhum receio, né? Então, assim, nesse nível 9 também não são muitas pessoas. Uma das pessoas, por exemplo, que no que eu estou estudando, contribuiu, inclusive, com essa teoria, é o próprio Nelson Mandela, que ficou preso, né? Assim, ele abdicou da vida dele em prol de algo que ele acreditava. E ele se anulou, né? Ele fez isso de forma consciente pelo propósito que ele acreditava. Então, assim, acredito que faz equivalente aí um pouquinho do que você está falando de vibração. E tem relação com a física quântica, Mari? Não, nada a ver. Tem. Ixi, tudo isso daí é um universo, assim... eu até também estava falando hoje, né? Que esse processo de autoconhecimento é um processo que não tem fim, não acaba. Não. Porque... o nosso processo evolutivo, ele não acaba aqui só nessa experiência que a gente está tendo na Terra, né? Então, tem N coisas envolvidas com a física quântica, que é algo que cada vez mais estou me interessando para entrar também. Não tenho propriedades para falar,
mas tá, também tem relação com isso, que é esse universo que a gente não vê, né? Que são as dimensões que a gente não está acostumado a ler, a estudar, a gente é ensinado aqui, ao que está na Terra, ao material, ao que é físico, achar que eu tenho um carro, uma casa, né? Enfim, aquilo que vai me fazer feliz, e quando você conquista tudo isso, você para e fala. E aí, não está fazendo sentido ainda, né? Então é aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente, aquilo que tem Sim. explicação, mas a gente não quer ver. Eu sempre posto alguns conteúdos lá de filmes, de documentários no Madia, para a galera que também está interessado. Eu mostro muito o caminho que eu estou percorrendo, né? Até porque eu não tenho o caminho das pedras, eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu estou postando. O que eu estou vivendo, eu estou trocando aqui com você. E são coisas que estão fazendo sentido, que estão me mostrando e tentando me explicar aquela inquietação que eu te disse, que para mim não fazia sentido, que trabalhar, acordar, comer e dormir, que esse é o sentido da vida, que eu tenho que viver todos os anos da minha Ai, vida em looping, né? Então, esses estudos, essas coisas estão me mostrando algo que está fazendo sentido. Por isso que eu tô aqui, ó, me jogando nesse caminho, tô com medo das infinitas possibilidades, mas tô lá, não importa o que vão me falar, o que vão dizer, o que vão julgar, o importante é que eu tô ali, entendeu? sim, Mari, e assim, fala do seu propósito, porque assim, né, o que que eu quero te dizer e o que eu quero também aproveitar aí para deixar para quem está assistindo essa live, para quem vai assistir depois. Para mim, quando você está vivendo essa jornada, né, do seu propósito e buscando esse sentido, é, você está expressando quem você é. E isso não tem preço, sabe? Não é assim, tem certo. Por isso que eu quis muito fazer essa live contigo, por isso que a gente tem trocado muito, porque a gente está muito na mesma frequência, inclusive. Porque, cara, se não for para a gente estar aqui nesse mundo, para expressar quem a gente é e quem a gente está, porque a gente vai mudando toda hora, cara, a gente está aqui em modo de quê? Para ter o carro e o apartamento e uma carreira linda e maravilhosa? Eu acredito que dá para ser mais. O que é esse mais? Cara, enquanto eu tiver vida, eu vou buscar, porque esse mais eu sempre quero. E você tá nesse propósito também, né, Mari? Dessa busca. Então, assim, é expressar quem você está agora. Isso tá fazendo sentido para você e você está vivendo isso com uma intensidade que é uma delícia de ver. É gostoso de ver, porque você está se expressando de verdade como você está. Então, assim, isso é muito legal. E quando eu fico falando, né, ai, de propósito, que a gente tem que ser a gente mesma, cara, você é um exemplo, né, de uma menina mulher com 28 anos, meu Deus, mas que está se permitindo ser você e principalmente expressar isso para as pessoas que te conhecem, transbordando isso para o mundo. Então, assim, isso é inspirador e encorajador. Isso é muito legal, né? Para mim, tá? Eu acho isso, eu admiro isso, eu gosto disso. Sim. Ai, Clau, assim, é o que eu falei, para mim tá sendo muito transformador, né? E eu tive, e para eu conseguir e ficar com essa questão do que eu sou, né? Eu tive que me desapegar de muitos rótulos. Porque assim como eu falei dessa questão de me observar, de tentar, né, prestar atenção, o que que me tira do sério, o que que me irrita, né, de ir para esse papel de observador, eu tive que me desapegar dos rótulos que está muito associado ao nosso ego, né? Porque tudo isso que eu falei, da gente achar que é material, a gente quer mostrar para o outro, no fim da raiz do negócio, é porque você quer mostrar para o outro, né? Você quer ser aceito, você quer que as pessoas, nossa, olha, que legal, você é amigo dele porque ele tem tal coisa, enfim. Então eu tive que me desapegar de muitos rótulos e me colocar muitas vezes no papel de observadora de mim mesma para eu perceber que eu sou. Isso basta, eu ser, né? É isso, assim, eu não tenho que me apegar. Ah, eu sou psicóloga. Igual quando eu te mandei aquele textinho, eu fiquei bem incomodada, porque eu sou psicóloga, eu sou fundadora de não sei o quê, eu sou coordenadora. Aquilo foi sofrido, porque eu tô tentando ressignificar isso, e aí, ao mesmo tempo, eu fico naquela coisa de, e agora, né? Calma aí, vamos lá.
Então eu tive que me desapegar muito desses rótulos para começar a me apegar a outras coisas, a me conectar com outras coisas. Então eu era uma pessoa que ficava muito no futuro, muito no futuro. Eu nunca fui muito ficar no passado, eu esqueço. Tipo assim, se eu briguei com você, sei lá, semana passada, hoje eu já nem lembro. Se a gente se resolveu, pra mim já tá tudo bem, eu nem lembro o que aconteceu. Mas ficar muito naquela coisa do futuro, que aí gera aquela ansiedade, gera aquela angústia, né, de você querer se planejar, de você querer criar. No entanto, como eu tapa na cara foi a viagem, que eu tô há 2 anos tentando fazer a bendita dessa viagem, no fim não fiz mais de um ano, só que assim, foi a melhor coisa que me aconteceu, eu não fiquei com raiva em nenhum momento, eu ressignifiquei total. E tô aqui, eu entendo que eu precisava passar por isso, eu entendo que eu precisava, né, olhar para o meu aqui, para o meu agora e ressignificar muita coisa. Então, acho que é isso. Muitas coisas que me ajudaram foram aceitar que eu não sou o rótulo, que eu sou é o suficiente, né? E me conectar com a natureza, me conectar com aquilo que faz bem e entender que a gente não nasceu, a gente não tá aqui nessa vida pra sofrer, que a gente pode resignificar muitas coisas. E assim, quem a gente puder ajudar, quem quiser vir com a gente, né? Quem quiser trocar, quem quiser falar, eu tô super aí, eu também tô super acompanhando o seu trabalho e admirando o que você tá fazendo, como você disse, essa nossa vibração. Às vezes você posta uma coisa, eu falo, igual você postou do Flow, eu ia postar, eu ia comentar, só que, enfim, aconteceu outras coisas. Isso é importante, a gente viver no Flow, né? Dar essa fluidez, dar essa leveza, sabe? E não querer controlar tudo e não achar que a gente, né, tá no controle de tudo. É só ser, é só estar aqui, é só estar curtindo o momento e aprendendo, tá? Caiu, levanta, entende o que você... Caiu de novo, é porque você não aprendeu. Você vai continuar caindo até você entender o que o universo está querendo te mostrar, né? Então, aí você vai significando muita coisa e vai aceitando os tapas na cara do universo e vai evoluindo, vai crescendo. E tá tudo bem. Assim, eu quero trazer só uma outra perspectiva do que você trouxe, Mari, dessa questão, né, dos rótulos que você falou, porque eu em algum momento refleti sobre isso, né, até pelo meu próprio processo, e assim, para mim essas coisas não são rótulos. Para mim essas coisas são papéis que você tem e que expressam quem você é na sua totalidade. Então, você é uma psicóloga, você é uma mulher de 28 anos, você é uma coordenadora, né? Você é uma filha, você é uma amiga. Então, assim, para mim, tudo isso, quando eu faço a minha descrição e que eu coloco, olha, sou empreendedora, sou mulher, sou namorada, sou mãe, sou filha, sou mentora, sou escritora. Para mim, isso não são rótulos. Isso são as formas que eu me expresso. E tudo isso sou eu. E para cada coisinha dessa, eu tenho a minha forma de me expressar, que está conectado com quem eu sou. Então, eu não vejo essas coisas como rótulos. Eu vejo essas coisas como papéis que eu tenho e através desses papéis eu expresso quem eu sou. E desde que cada caixinha dessa expresse e esteja conectada com quem eu sou na minha essência, tá tudo bem. Então, assim, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente disso que você trouxe, sabe? Para mim, rótulo é quando eu coloco uma coisa e aquilo não sou eu. Eu coloquei um rótulo em mim que aquilo não é meu. É um rótulo, é uma coisa. Agora não, agora quando eu coloco aquilo, eu coloco aquele papel de escritora, aquilo não é um rótulo. Escrever é uma das formas que eu expresso quem eu sou. Aquilo sou eu, né? Sim. Então eu tenho uma perspectiva um pouco diferente do que você está trazendo em relação a isso. E, Cláudia, tô vendo aqui que são 8h59. Eu não sei que horas que a gente começou. A gente começou tipo 8h01, então vai acabar o nosso tempo. E como a gente gosta muito de conversar, a gente fica em flow, então a gente perde a noção do tempo, né? Porque eu sempre perco a noção do tempo.
porque eu gosto muito de compartilhar. Enfim, quero te agradecer por ter topado mais essa comigo, com medo mesmo, né, de compartilhar aí um pouquinho da tua jornada, pela coragem de expressar quem você é. Eu admiro você pra caramba. Por isso, né? E é muito bacana ver você florescendo da forma que você está florescendo, já que eu te conheci tão menininha, né? A gente te aprovei no processo seletivo para ser minha estagiária, né? Trabalhar como estagiária, né? E aí agora tá aí, esse mulherão da porra aí, fazendo um monte de coisa legal. Ah, fala sério. Ai, Cláudia, gostei muito. Poxa, nem acredito que passou tão rápido essa conversa. Vamos embora marcar outras quando você puder, ou senão a gente se liga, a gente se fala. E muito obrigada pelo convite, foi muito gostoso, nem vi o tempo passar. A gente falou sobre N coisas que estão muito conectadas com o que a gente está estudando, com o que está fazendo sentido para a gente, dando sentido para muita coisa. Exatamente. Exatamente. E aí, a galera que estava com a gente, obrigada por ter aqui ouvido esse bate-papo. Apareceu um cronômetro aqui, 25 segundos para esse negócio acabar. Valeu, Mari, um beijo grande. Obrigada, pessoal, por estar aqui ouvindo a gente, participando com a gente. Beijo grande. Beijo. Tchau, gente. Beijo, Ang. Beijo, Rafael, Sara. Beijo, gente. Paty, a Paty estava aqui agora.